Olá pessoal, nós estamos aqui diretamente dos estúdios do jornal O Expresso para mais uma edição do nosso Expresso Entrevista, com o objetivo de dar oportunidade às pessoas da área política, cultural, de lazer de toda a nossa região, de Capão Bonito, Guapiara, Buri, Ribeirão Grande, Taquarivaí e de quem quer que seja que possa e queira se expressar. Então, nesta quarta-feira eu estou recebendo aqui o vice-prefeito de Guapiara, ex-vereador, ex-presidente da Câmara e atual vice-prefeito, Alexandre do Hospital. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Marco. Como é que Vamos você tá? bater um papo aqui sobre vários temas que são questionados, que mandam as perguntas aqui pra gente de Guapiara? Sim, com certeza. Vamos esclarecer aí as dúvidas com a população, né? Sempre estão perguntando aí. Muito bem. Alexandre, me permita, antes da gente bater o nosso bate-papo aí, que espero ser bastante esclarecedor, eu tenho que aqui agradecer o meu patrocinador. Sim, certo? sim. Posso fazer aqui o meu merchandise aqui do meu patrocinador e depois a gente vai pro bate-papo? Com certeza, fica à vontade. Muito bem. Então vamos lá, Johnny. Johnny, nós temos que falar do nosso parceirão, o Bruno do Cimento. Se você quer construir ou reformar, procure o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção. Cimento, cal, argamassas e tudo o que você precisa com os melhores preços da região. A matriz do Bruno do Cimento, aqui em Capão Bonito, fica na Avenida Santos Dumont, lá onde ficava o depósito de bebidas Antártica, certo? E o Bruno do Cimento também tem filiais em Botucatu e em Ponta Grossa, no estado do Paraná. Então o Bruno do Cimento está levando o nome de Capão Bonito para todo o estado e também para estados vizinhos. Faça seus pedidos pelo WhatsApp 15 99 739 8857 e adquira você também materiais básicos para a construção da marca Votorantim, do Bruno do Cimento. Os melhores preços para reformar e construir, você pode buscar o Bruno do Cimento. O Alexandre aqui do hospital, que reforma e constrói sempre lá em Guapiara, de vez em quando busca o Bruno do Cimento. Não é isso aí, Alexandre? Quem dera, né? Ah, tá certo. Muito bem, nós estamos então aqui recebendo o vice-prefeito de Guapiara, Alexandre do Hospital, né, que foi vereador, foi presidente da Câmara e em 2020 disputou a eleição como vice-prefeito do prefeito Matheus Freitas, venceram as eleições, assumiram, né, se elegeram, assumiram a administração do município em janeiro de 2021, mas parece que teve uma cisão lá e vocês hoje estão rompidos, Alexandre? Sim, primeiro agradecer o espaço, né? Certo. Agradecer pela oportunidade aqui de estar mais uma vez aqui Sim. né, frequentando aqui o jornal, frequentando a entrevista. E também cumprimentar todos aqueles que nos acompanham aí. Então, como eu falei na última vez que estive aqui, né? Sim. Infelizmente, a gente fez uma campanha muito bonita, né, na época. Eu confiei, né, Certo. na palavra do atual prefeito, mas era uma coisa que já estava armada, já estava orquestrada pelo grupo dele, Sim. que ganhando a eleição iria, né, me excluir da administração. Até porque a promessa que o prefeito atual fazia, inclusive em palanques, que eu seria um dos comandantes da saúde. Por ser da área da saúde. Sim. Alexandre do Hospital já diz tudo, né? Exatamente, pela experiência que a gente tem na saúde e tal. Então as promessas que ele fazia em cima de palanque, inclusive, além de fazer para mim, fazia em cima de palanque, dizendo que eu iria ajudar a coordenar a saúde. Enfim, Certo. mas como já é de conhecimento de toda a população de Guapiara, isso não aconteceu, né? E praticamente com um mês de mandato já me excluíram de todas as funções, praticamente fiquei proibido até de entrar no antigo, o que era o hospital municipal, enfim. E tornou-se tudo que o povo já está sabendo, né? Esse gelo que... Hoje você está rompido com o prefeito e nós vamos ter eleição aí em outubro. Você, como o prefeito Matheus, não vai na eleição? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Erro a gente comete uma vez só na vida, mais Certo. que isso já é burrice. Certo. Né?
É uma insistir, pessoa que... então, no seu entender, seria insistir no erro, manter a parceria com ele. De jeito nenhum. Eu confiei nele, mas é como eu acabei de falar. Havia uma estrutura armada para que me usassem para ganhar a eleição, me usaram para ganhar a eleição e me excluíram. Isso é fato e isso é conhecido por toda a população de Guapiara. Tá. Bom, deixa eu dizer para as pessoas aqui que nos acompanham, agradecer aqueles que nos acompanham, mandar um abraço para o meu amigo Anderson Rodrigo, lá do bairro Maciel, em Ribeirão Grande. Um abração, Anderson Rodrigo, está sempre acompanhando o Expresso Entrevista. Um abraço também para o Adailton, o Du, né, que é ali do Vale Verde, que acompanha sempre a gente aqui no Expresso Entrevista, né? E os dois estão meio chateados porque eles são corintianos igual você, viu, Alexandre? E tá dura a situação do Corinthians, né? Mas corintiano que é corintiano tem fé que vai melhorar. Então vocês têm uma fé. Fase que nós estamos aí É passando, fé. mas as coisas irão melhorar. Eu quero mandar também um abraço pro meu amigo Claudinho HG, né? Músico e uma pessoa talentosíssima. Um abraço pro Claudinho. Quero também aproveitar aqui e mandar um abraço para todos aqueles que nos acompanham na cidade de Guapiara. A gente que, graças a Deus, tem uma aceitação, o Jornal Expresso tem uma grande aceitação em Guapiara. Sim. E dizer, estou abrindo aqui o seguinte, para o prefeito, para qualquer assessor do prefeito, se quiser vir aqui para explanar, colocar sua versão, rebater o que for colocado aqui nessa entrevista, em qualquer outra entrevista, estamos abertos. E aqui, viu, prefeito, aqui não precisa pagar como outros programas, não. Aqui não precisa pagar nada, é só falar que vai vir aqui e a gente vai entrevistar e, logicamente, vamos fazer as perguntas de cunho de interesse da população, né? Aqui não é para ficar elogiando o determinado político ou fazer média. Aqui nós vamos perguntar aquilo e é o político que responda às demandas da população. Sim. Falando em perguntar, o prefeito tem falado que em maio agora, no próximo começo de maio, ele entrega o novo hospital, entrega o hospital reformado. O que você tem a dizer disso aí? Então, como foi falado na última entrevista que eu tive aqui, sim, inclusive tomei até uma cadeirada por isso. Cadeirada? Tomei uma cadeirada lá. O que aconteceu? Eu era extremamente contra o fechamento do hospital na época. Sim. Que no meu modo de ver, no modo de ver de muitos vereadores e de boa parte da população, não precisava fechar o hospital para que fizesse essa reforma. Certo. Né? E ele mesmo fez vídeos, gravou várias enquetes dizendo que ele iria fazer um novo hospital. Sim. Porque esse hospital estava condenado à estrutura dele com risco de cair e que ele iria fazer um novo hospital. Inclusive apresentou maquete do novo hospital. Apresentou uma maquete dizendo que a população de Guapiara não merecia reboco, não merecia tinta, sim um prédio novo. Certo. E o que a gente viu? Ele está fazendo uma reforma no antigo prédio, quer dizer que o prédio não caiu, né? Sim. E está passando massa fina. Então ele está indo de contra de tudo o que ele disse. Ele está se contradizendo, prefeito. Sim, e eu vejo assim, esses dias eu estive na Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, sim, Marco, e lá está tendo uma reforma ampla, né, do prédio, das estruturas lá, e lá não precisou fechar. Certo. Está funcionando perfeitamente o serviço de oncologia, de cirurgias, etc. Então, o que eu disse na época? Que se fosse fazer uma reforma, que eu não era contra, mas que fizesse isso com o hospital aberto, certo, mantendo as internações, mantendo os partos, mantendo as internações pediátricas, etc. Não precisava ter fechado o hospital. Praticamente, a população de Guapiara ficou 4 anos à mercê, né, sendo transferido para outras cidades, inclusive aqui Capão Bonito. Sim. Né? Agora, ele transferiu para o prédio do CAPS, certo? Sim. Certo. E está usando o CAPS como um hospital ou um pronto atendimento? Não, nenhum dos dois. Certo. Nenhum dos dois. Eles querem implantar na cabeça do povo, e eu estou aqui, Marco, quero deixar bem claro, não estou aqui para mentir, não estou aqui para enganar o povo, não faz parte do meu feitio. Jamais eu iria usar esse espaço para ficar com mentiras. Certo. Né? Então lá nem é pronto atendimento e nem é hospital. Tanto é que eles querem pôr na cabeça do povo que aquilo é um hospital. Certo. É só pegar o receituário e ver em cima se está escrito Hospital Municipal. Não está. O que está escrito? Secretaria de Saúde, se eu não me engano. Certo. Mas lá o que acontece? As pessoas chegam hoje lá,
Certo. né? E pode-se dizer que 70% ou mais dos casos são transferidos, ou para Itapeva, ou para Capão Bonito, ou para Sorocaba, que são onde são as referências dos nossos pacientes. Certo. Não está tendo parto, não está tendo cesarianas, não está tendo internações, nem pediátricas, nem de enfermaria, de pacientes idosos. Então, não é hospital. Certo. O que a gente entende de hospital? Que a gente fundou o nosso hospital em 1993, Certo. se eu não me engano, né? E a gente melhorou o hospital com o decorrer do tempo. Certo. Os políticos que passaram, os vereadores, os prefeitos, conseguiram vários recursos para o hospital. E o nosso hospital estava extremamente bem equipado, tendo cirurgia de cesariana, cirurgias obstétricas, internações de pessoas idosas, de pediatria, com uma equipe multidisciplinar, com a maioria dos quartos com ar-condicionado, com televisão, com poltronas reclináveis, tudo conseguido pelos ex-vereadores, inclusive eu e outros que não estão mais, e pelos ex-prefeitos. E a gente fica triste de acabar toda essa estrutura, né? Estão falando, como você falou aí, que vai reinaugurar em maio, né? A gente torce para que isso aconteça, porque a gente torce para que Guapiara volte a ter o hospital municipal. Certo. Mas vamos deixar bem claro para a população observar que se voltar realmente em maio, como ele está falando, que já em junho, mais tardar em julho, que volte a ter pediatra, que volte a ter as internações de enfermaria, que volte a ter as internações de pediatria, os partos normais, cesarianas, etc. Que volte ao hospital como era antigamente. Você acha que vai inaugurar agora em maio e, por exemplo, os partos voltarão a acontecer em Guapiara? É esse o nosso desejo. Não só o meu como vice-prefeito e como cidadão. Mas é o desejo seu, mas você acha que vai acontecer ou não? Pelo que eu vejo falar, é muito pouco provável. Por quê? Uma vez fechado documentalmente lá em Brasília, você sabe muito bem a dificuldade para reabrir. Então, estão vendendo aí que vai voltar a funcionar o hospital e etc, que vai ser uma Unimed na vida, estão falando até isso lá. E eu torço para que isso aconteça. Mas, pela experiência que a gente tem, a gente já conviveu com isso, uma hora fechada uma maternidade, para você documentar isso de novo, lá em Brasília, para você ter autorização dos órgãos oficiais, enfim, você sabe que é uma questão muito burocrática e muito difícil. Procede a informação de que para abrir uma nova maternidade são necessários 100 partos mês? Procede. Então, para o Ministério da Saúde dar o aval para uma nova maternidade, ela tem que ter 100 partos no mês. Quem funcionava com números menores que esse poderiam continuar funcionando. Sim. É isso? Sim, pelo que a gente entende e sabe, é isso aí. Né? Por exemplo, o caso de Capão Bonito. Capão Bonito não faz 100 partos no mês, gente. Sim. Capão Bonito em torno de 70, 80 partos, agora aumentou um pouco com a demanda de Guapiara. Mas Capão Bonito não fazia 100 partos no mês, há muito tempo não fazia. E a informação que tínhamos é que a maternidade só permanecia aberta porque ela já era antiga. Sim. E ela já tinha o credenciamento. Se ela fosse fazer um novo credenciamento, teria que fazer 100 partos por mês. Então você acha o seguinte, vai voltar, que o prefeito se contradizeu, porque ele falou que ia fazer um hospital novo, que aquele não tinha jeito, e fez a reforma no hospital, vai pôr para funcionar sem os mesmos procedimentos que aconteciam anteriormente. É essa a nossa dúvida, não só a minha dúvida, como a da maioria dos vereadores. Se vai voltar a ser hospital, como antigamente, com internações. Porque assim, já aproveitando a oportunidade, agradecer o pessoal de Capão Bonito, da Santa Casa de Capão Bonito, que muito tem nos ajudado. Mas olha o transtorno de você mandar, por exemplo, uma gestante para cá, né? No qual a família tem que se deslocar para cá para visitar, isso tem custo, né? Então você veja, lá em Guapiara era tudo mais fácil. A pessoa ganhava neném ali, as pessoas já visitavam, o acesso era bem mais fácil. Então essa é a nossa dúvida. Se vai inaugurar dia 1º de maio, como está dizendo, e se vai ter de novo mesmos procedimentos, os mesmos serviços que toda a vida teve no hospital. O nosso hospital, Marco, você que é um conhecedor de Guapiara, o nosso hospital era a nossa menina dos olhos da cidade. Foi, eu acho que de todos os prédios públicos, de todos a secretaria, que todo o respeito que tem que ter, mas
o nosso hospital era diferenciado, era a nossa menina dos olhos, nosso porque queridinho. São poucos municípios que têm hospital municipal. Sim, e ali quantas e quantas, eu passei ali dentro praticamente 27 anos de minha vida, né? Então a gente viu o trabalho bonito que foi feito ali, com muita gente nasceu ali, infelizmente alguns partiram, mas foi feito um trabalho muito bonito ali, tinha uma equipe muito boa, com médicos muito bons, né? Coisa que acabou, a gente vê hoje que isso acabou. Como é que está o estágio da situação da saúde em Guapiara sem hospital? Então, existe esse, né? Esse centro de atendimento lá, que eles abriram no antigo prédio do CAPS, né? Que é ali que eles fazem uma triagem, transferem aqueles pacientes que tem que transferir. E os PSFs, né? Que é o carro-chefe de qualquer município, eu sempre bato na mesma tecla. Atenção básica. A atenção básica é o carro-chefe. É ali que é o começo de tudo. Se você tem uma atenção básica bem montada, obviamente você não vai sobrecarregar o hospital quando tem. Né? E pelo que a gente vem conversando, eu faço muitas visitas pela zona rural, converso com muita gente e a gente escuta falar que não é isso que está acontecendo. Por exemplo, não está tendo serviço na zona rural de dentistas, equipe multidisciplinar, como tem que funcionar, visita domiciliar aqueles pacientes que estão acamados. E o que reclamam também é a grande falta de remédio, né? Então a gente vê que a saúde básica não está funcionando como tem que funcionar, né? Como deveria funcionar. Mas com o fechamento do hospital, para essa reforma aí, não houve diminuição de gasto com a saúde e, portanto, não daria para ter mais remédio, uma atenção mais efetiva na atenção básica? Um levantamento que foi feito por alguns vereadores, que o mesmo valor que gastava-se quando o hospital ainda era aberto, com parto, com mantendo os médicos sobre aviso, obstetra, os mesmos valores são gastos ainda hoje, sem ter os mesmos serviços. Então é estranho. Por quê? Porque você hoje não tem serviço de retaguarda de maternidade, como tinha, serviço de retaguarda de pediatria como tinha, e hoje os gastos são praticamente os mesmos. O hospital fechou e os gastos é o mesmo? Pois aí é estranho. Inclusive os vereadores pedem explicação e nem isso ele está respondendo aos vereadores mais, né? Então vamos dizer assim, com todo o respeito à Câmara Municipal hoje, perdeu-se o respeito. O prefeito, além de chamar os vereadores de burro, a oposição burra, que é uma falta de respeito muito grande com os vereadores, com alguns, né, que estão por lá, não responde ofício, não responde as reivindicações feitas por alguns vereadores lá. Tá. Alexandre, me permita, nós temos uma procura muito grande por moradores de Guapiara e recebemos várias indagações, perguntas aqui, quando as pessoas souberam que você iria vir aqui dar entrevista. Como é que está a situação dos funcionários públicos lá de Guapiara? Há uma reclamação grande que parece que um achatamento nas referências lá, e algumas classes estão tendo que entrar na justiça para receber o piso que é recomendável. O que você tem a dizer para nós da questão do funcionalismo lá em Guapiara? Infelizmente, isso é uma verdade e, inclusive, Marco, o funcionário público sempre foi uma bandeira minha, então, enquanto era vereador. Certo. Infelizmente não consegui fazer muita coisa, mas sempre foi uma bandeira e sempre será uma bandeira o funcionalismo público. Eu até costumava dizer que não existe prefeito nem prefeitura sem o funcionário público. Né? E o que a gente vê hoje é um descontentamento muito grande. Agora esse ano foi aprovado aí o reajuste, que não é reajuste, foi um repasse da infração, né? E aonde que as referências de 1 a 8, se eu não me engano, elas estão... Seria 1 a 9? Tu fala aqui de 1 a 9. De 1 a 9, elas estão todas iguais. Isto é, todo mundo recebendo um salário mínimo. Certo. E o que é ilegal. Por quê? As referências têm que ter um distanciamento de uma para outra. Né? Mesmo que pequeno tem que ter. Mesmo que pequeno tem que ter. E isso não está acontecendo. Né? Então, a gente vê um descaso muito grande com o funcionário público, que carrega o município nas costas, na verdade. Funcionário concursado. Funcionário concursado, são funcionários de muito tempo ali. E a gente vê a dificuldade e a tristeza no olho desse pessoal, né? Certo. E professores, por exemplo, como você falou aí, tendo que entrar na justiça para requerer o piso salarial, que já é uma coisa, é um direito adquirido. Algumas pessoas também da enfermagem também tendo que entrar na justiça para reivindicar o piso salarial. Então a gente vê um descaso muito grande com o funcionário público do município. E eu acho assim que
com toda certeza, teria que ter um plano de carreira, teria que ter uma correção nessas referências, no qual uma seria Pelo diferente menos da outra. uma alteração teria que ter. Teria que ter. Por exemplo, se em Guapiara hoje tiver um concurso público, qual a diferença que o camarada vai fazer da referência 1 até a 9, por exemplo? Todo mundo vai ganhar um salário mínimo. Isso é um absurdo. Certo. Isso é um absurdo. Isso eu fico pensando, Marcos, só acontece em Guapiara. Parece que a lei passa por cima do município e não chega até o município. É muito estranho isso. Agora, deixa eu perguntar para você. Teve também uma reclamação que chegou até nós aqui com relação ao PASEP do ano de 2023. O que aconteceu lá com o recurso do PASEP para os funcionários municipais de Guapiara? Mais essa. A maioria, ou quase todos os funcionários não receberam o PASEP de 2023. E levantamento do vereador Edson Bagri, né, no qual ele deixou isso público. Um abraço pro Edson Bagri. Ele deixou isso público no Facebook dele, que ele na época incorreu atrás. Certo. Inclusive Itapeva disseram que a prefeitura não tinha atualizado o sistema, a parte de documentos. Se eu não me engano é a RAIS. Sim. Se eu não me engano, talvez eu esteja equivocado, mas que a prefeitura não tinha atualizado. Foi uma omissão da prefeitura, vamos dizer assim. E todo mundo ficou sem receber o PIS/PASEP do ano passado, de 2023. E você vê quanto que ajuda esse dinheiro a mais ali no bolso do trabalhador que tanto espera por isso. Sim. Né? Sim. Então você vê que os caras... uma renda a mais. É uma renda a mais, e você vê aí o respeito que dizem que tem respeito com o funcionário público, porque hoje a internet vende muita mentira, né? Sim. Então que tem respeito por Guapiara, tem respeito pelo funcionário público. Não é isso que o funcionário público conversa comigo, né? Certo, eu tenho, como eu falei, eu visito muitas comunidades, né? E converso com muitos funcionários. Embora os funcionários conversem comigo, todos pedem para conversar em off por medo de perseguição, por medo de retaliação. Então eu vejo um descontentamento muito grande na classe aí de funcionário público do município de Guapiara. Mas viu, aqui um questionamento que o cidadão fez aqui, que você está falando dessas questões, dessas dificuldades aí, mas está sempre tendo festa lá. E até o cidadão fala assim, olha, na minha casa, quando eu estou com dinheiro sobrando, eu faço festa. O Guapiara deve estar com dinheiro sobrando, porque está fazendo festa sempre lá, é carnaval, festa disso, festa daquilo, festa do peão. O que você tem a dizer isso aí? Parabéns pelo cidadão que está vendo isso aí. É o mesmo que a gente enxerga. Inclusive, um dos motivos deles terem me excluído do governo. Certo. Por quê? Porque eu sempre fui contra. É claro que a cultura é preciso ter? Sim. Mas se você pegar o índice do IBGE, Guapiara hoje está entre as 500 e tantas cidades do estado de São Paulo nas últimas colocações em desenvolvimento. Certo. Então, assim, é uma das cidades mais pobres do estado de São Paulo. Certo. Arrisco a dizer que está entre as 20 cidades mais pobres do estado de São Paulo. Certo. Aí você se dá... 645 municípios. 600 e pouco? E você se dá o luxo de gastar mais de milhões em uma festa. Não que a população não mereça. Desde que outros serviços estejam andando perfeitamente, como a saúde, como a educação. E não é isso que a gente vê. Não é isso que os vereadores vê, não é isso eu na condição de vice-prefeito, e a população enxerga. A gente vê aí um gasto desnecessário, né? Como ele falou aí, a gente faz festa na casa da gente quando sobra um dinheiro. Primeiro a gente vai pagar as contas mais necessárias, né? Para depois, sobrou, vamos fazer aquela festa. Em Guapiara é diferente, faz-se a festa e esquece de pagar as contas. Né? Então, assim, a gente vê do desenvolvimento do IBGE, que é uma das cidades mais pobres, e também pelo site do TSE, a dívida que Guapiara adquiriu nesses últimos anos. Perguntar, a prefeitura está devendo? Segundo o site, não é eu que estou falando. O site do Tribunal de Contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em outubro do ano passado, estava um déficit de 10 milhões. Certo. Agora parece que dá em torno, agora foi aí o contador da prefeitura lá na Câmara, e ainda está na casa, se eu não me engano, pelo que eu entendi, 6 milhões. É muito dinheiro, é um déficit muito alto. Né? Eu até acho que é um dos maiores da região. Eu tive a informação que o contador falou, na sessão da Câmara, que o déficit orçamentário do ano de 2023 foi de 6,5%. Então vamos explicar para o cidadão o que é déficit orçamentário. Déficit orçamentário é o seguinte:
a Prefeitura de Guapiara mandou para a Câmara um projeto de lei dizendo o seguinte, eu estou supondo os números aqui, gente, não vou falar os números corretos e exatos. O orçamento de Guapiara vai arrecadar 120 milhões no ano e vai gastar 120 milhões. A Prefeitura não é um negócio que tem que dar lucro, Sim, certo? sim. Então, se ela vai arrecadar 120 milhões e ela tem que gastar os 120 milhões. O que está acontecendo quando você tem déficit orçamentário é que você se propõe a arrecadar 120 milhões, mas você não tem capacidade para arrecadar esses 120 milhões. Sim. Né? E aí há um déficit orçamentário. Isso é preocupante porque as despesas você faz com base nos 120 milhões que você teoricamente ia arrecadar. E aí que pode ser que esteja acontecendo a questão aí das dívidas. Fornecedores estão sem receber? Pelo que a gente vê falar lá, sim. Vários fornecedores. Alguns já chegaram para você? Já. Os prefeitos falaram, tá atrasado tal coisa lá? Não, dentro do município vários já vieram falar que tinha cortado algumas coisas com a prefeitura por falta de pagamento. Agora, vale dizer aí que em outubro, tá no site, tá, né, como foi divulgado, em outubro de 23, 10 milhões. Né? Então não é uma mentira, não é uma coisa inventada. Então a gente vê as lambanças que é feito com festas, né? Então não há necessidade. Se você hoje, como eu acabei de falar, a gente anda muito pela zona rural, faz reunião aqui, faz reunião lá, conversa com um aqui, com outro lá, você vê a insatisfação da população, porque hoje, por incrível que pareça, desde o canto mais extremo de Guapiara, as pessoas sabem desses gastos desnecessários, sabem de tudo que está acontecendo na cidade. Não existe mais ninguém desinformado hoje no município, né? Então a pessoa fica descontente, vai, por que fazer festa? 3 dias de festas, levam aquele dinheirão da gente e depois o município fica à mercê, né? E vou dizer mais, as pessoas mais pobrezinhas nem na festa vai, Marco, porque não tem condições de pagar 10, 15, 20 reais no pastel. Como é que você vai subir lá no evento, né, no local do evento, com o seu filho e vai pedir um pastel? Você não vai ter condições de dar um pastel para ele? Sim. Então tudo isso a gente tem que rever. Agora, Alexandre, você foi vereador, Sim. certo? Foi presidente da Câmara. E como é que está a questão aí da Câmara Municipal? Relação Câmara Municipal, Prefeitura e a questão aí da fiscalização, que é uma das funções do Poder Legislativo. Pelo que eu converso com os vereadores, há um desgaste muito grande. Certo. Há uma falta de diálogo muito grande. E não deveria ser assim. Com os vereadores? Com os vereadores, principalmente os vereadores da oposição. Certo. Qual a função do vereador da oposição? Criticar o prefeito? Não. As pessoas entendem diferente. O vereador está lá para fiscalizar. Certo. Né? Fiscalizar e cobrar. Certo. E a maioria foi chamada de oposição burra. Certo. Fizeram, segundo eles, várias denúncias no Ministério Público, foi o que me disseram, de várias irregularidades, como, por exemplo, nepotismo e muita coisa errada que está ali. Nepotismo? O que tem de nepotismo em Guapiara? Tem nepotismo dentro da prefeitura, tem nepotismo na Câmara Municipal, tem vereador com familiar trabalhando, tem familiar do prefeito trabalhando. Familiar do prefeito trabalha na prefeitura. Tem familiar do prefeito, cargo comissionado, tem irmão de vereador trabalhando cargo comissionado. Ou está trabalhando nas OS aí? Por aí, também? nas OS da vida. Sim. Tem? Tem. Você poderia citar o nome do vereador? Não, eu prefiro não. Certo. Eu prefiro não. Mas então tem vereador que vota com o prefeito porque tem parente empregado. Tem parente empregado. Não é só um. Tem vereador que tem 2 irmãos lá, trabalhando na OS. Entendi. E segundo os vereadores me passaram, que fizeram denúncia no Ministério Público, que até agora não teve ainda uma resposta. Então, assim, Você quer dizer que os vereadores da oposição estão fazendo a parte deles? Segundo que me falam, sendo chamado de oposição burra, mas estão fazendo. Segundo que me passaram, fazem a parte deles. Eles cobram e mostram, mas há esse desgaste muito grande, né, com a prefeitura, com o poder legislativo. E não deveria de ser assim. Eu acho que eu fui vereador, como você falou, em 2 mandatos, fui presidente da Câmara. Meu primeiro mandato foi com o saudoso Jorge Sabino. Você fez oposição. Em várias situações, eu não critiquei, mas mostrei para ele as coisas que eu achava que estava errada e elogiei o que tinha que elogiar. Mesma coisa se repetiu com a Picha. Né? Mostrei e falei na tribuna, falei quando o presidente, os erros que estavam sendo cometidos. Isso está gravado também. E também elogiei o que tinha que ser elogiado. Né? Então eu acho que é por aí, é diálogo, né? Coisa que não está tendo. Agora,
O Alexandre, chegou uma pergunta aqui para nós. A gente está falando aqui da situação financeira da prefeitura. Você acabou de falar que empresários que fornecem para a prefeitura falam para você que não estão fornecendo mais porque não estão recebendo. Tem esse apontamento que vocês levantaram do Tribunal de Contas. Mas parece que houve uma tentativa de criar 2 secretarias e parece que estão contratando gente por meio. O que você tem para explicar sobre isso aí? Acho que foi a questão de 2 semanas, mandaram um projeto de lei para a Câmara Municipal tentando transformar a Secretaria de Esporte e Cultura, criar uma Secretaria de Esporte e Cultura. Certo. O que eu vejo no político? O político, quando ganha para prefeito, no seu primeiro mês de mandato, sim. Vamos criar uma secretaria, porque eu tenho intenção de melhorar isso, de melhorar aquilo. Como é que você vai criar uma secretaria faltando 6 meses para você entregar o seu mandato? Então a gente vê que é cabide de emprego. A gente vê que é para padrinhar alguém. E com relação, até inclusive parece que engavetaram esse projeto não foi para votação. Não foi mais para votação, da criação da secretaria? Porque deu uma repercussão muito negativa no município. Muita gente criticando, muita gente condenando esse ato da prefeitura, do prefeito, e acharam melhor colocar na gaveta momentaneamente, não sei se eles vão tocar para frente isso ou não. Com relação às MEIs, a gente vê falar muita gente no município, outra irregularidade, outra coisa que não pode, muita gente sendo contratada por MEI. E o que a gente vê com relação a isso? A gente vê que isso aí nada mais é do que troca de voto daqui a pouco na hora da eleição. Se você tem uma MEI, você vai na prefeitura que você vai sair empregado de lá. É uma forma de driblar o concurso público, certo, que já era para ter tido no município e não teve nesses 4 anos. Certo. Né? Eu sou completamente a favor do concurso público, Marco. Então, a prefeitura está contratando pessoas para fazer serviços, por exemplo, vou fazer uma suposição aqui. Motorista, mas contrata como microempreendedor individual? Por incrível que pareça, sim. Nossa Senhora. Isso é grave. Isso é uma burla, né? Não pode, né? A dívida, você já sente, você que foi vereador, tudo, você sente que a dívida tem sido apontada, por exemplo, posto de gasolina, oficinas, estão colocando essa questão da dívida muito claramente? A prefeitura está devendo? Como eu falei, vários empresários, não sei se quitaram com esses empresários, que eu não vou citar os nomes aqui, mas vários empresários me passaram que havia uma dívida muito grande com alguns. Agora, se ele pagou, eu acredito que não. Guapiara já teve nessa situação de dívidas assim com fornecedores no passado? Pelo histórico que eu vejo, nunca Guapiara passou pelo que está passando agora. E não só em dívida, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Hoje o funcionário público é proibido de conversar com os vereadores da oposição por meio de retaliação. O funcionário público é proibido de conversar comigo, por quê? Porque senão é cobrado por o que você estava conversando com fulano e com Beltrano. Então voltou assim um coronelismo muito grande que a gente nunca viu na história de Guapiara. E com relação às dívidas, eu particularmente passei por vários prefeitos e nunca vi Guapiara do jeito que está agora. Né? Você vê as pessoas com medo, as pessoas têm medo. Hoje, se você colocar alguma coisa na internet, as pessoas veem, mas não curtem. Certo. De medo. De medo. E as pessoas vêm comentar isso comigo. Você colocou um negócio na internet, embora eu não tenha muito pouco usado as minhas redes sociais. Até que vale a pena até a gente falar isso com as pessoas. O vice-prefeito sumiu, o vice-prefeito é isso, aquele e outro. Não. Eu continuo na prefeitura, continuo atendendo as pessoas na prefeitura. Não uso muito mais meu Facebook. E o que é aparecer? Aparecer é ficar colocando coisas no Facebook com mangueira pendurada no pescoço, ou dirigindo um caminhão, ou fazendo de conta que está cortando lenha. Isso é aparecer? Para mim, eu dispenso. Se isso é aparecer para mim, eu prefiro ficar escondido. Eu prefiro estar indo na casa da população, como eu tenho feito, visitando as comunidades, tomando aquele café gostoso com as pessoas simples, olhando no olho das pessoas. Isso, graças a Deus, eu tenho feito. E a recepção é muito grande. A gente nem vence. Agora, Alexandre, como é que tá? Tem muita reclamação aqui pra gente com relação às estradas municipais. Volta e meia, o WhatsApp do Jornal Expresso recebe reclamação pela questão da situação das estradas municipais. Eu quero fazer um elogio aqui, porque na época do Marquinho, que era o Marquinho Raimundo, que ele ficou um tempo na Secretaria de Obras lá de Guapiara, ele respondia a gente.
principalmente o problema que tinha com a coleta de lixo e a estrada municipal. Ele falava, olha, vai fazer tal dia. Hoje em dia a gente não consegue nem dar essa resposta para a população com relação à estrada municipal. Como é que estão as estradas municipais lá para os moradores da zona rural, já que Guapiara tem uma população rural significativa? Sim, é extenso, o município é extenso, Sim. são 54 bairros e é uma demanda grande. Porém, a gente vê muita reclamação, né? A gente vê muita coisa sendo colocada nas redes sociais, com ônibus encalhando, perua escolar encalhando, alunos perdendo as aulas. E a gente vê assim um investimento na parte das estradas somente em algumas localidades. Isso que a gente está achando estranho. Né? Por exemplo, tem algumas outras localidades que ele não manda a máquina. E quando manda, fazem a operação tapa-buraco, que passa aí 3, 4 chuvas, acaba que abre tudo de novo e o pessoal fica à mercê. E por contrapartida, outros bairros, a gente vê um trabalho mais bem feito, a gente vê a máquina mais frequentando mais vezes esses bairros. Então a gente está achando estranho com relação a isso. Está priorizando alguns bairros. E por que seria essa priorização? Tem vereador aliado? Também. Tem vereador aliado, tem familiar com poder aquisitivo alto. Então tem várias situações aí. Familiar de quem? Do prefeito? Não, tem familiar do bairro, da própria comunidade ali, que são grandes empresários, enfim. Certo. Eu vejo que todo município tem que ser tratado de forma igual. Sim. Independente do bairro, independente da localidade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido aqui. No começo do mandato, alugou-se um rolão, não sei se é isso que chama, sim, um compactador. Então, esse rolão compactador só passava em alguns bairros, não passava em todos os bairros. Certo. Em alguns bairros passava, fazia saída de água, passava esse rolo, e em outros bairros jogava-se um cascalho lá, espalhava meio de qualquer jeito, ficava tudo cheio. Então a gente via assim o serviço não era executado. 2 pesos e 2 medidas? Exatamente, em determinados bairros não. Então certo. O pessoal reclama isso pra gente. Pô, no bairro tal lá, a gente foi lá e a estrada lá tá assim. Tá boneca, a estrada e aqui tá a gente tem que arrumar com a enxada. Então há essa reclamação muito grande por parte do município. Outra coisa, assim, não é minha área, eu não posso também falar o que é o correto, mas pelo que a gente vê e a gente escuta a população, é colocado material, um saibro, vamos dizer assim, sim, de uma pedreira que foi até comprada na época do prefeito Jorge. Só que esse saibro, ele, quando tá seco, ele é muito bom. Quando você faz, ele fica bonitinho. Né? Mas a chuva, como lá em Guapiara chove, nossa região chove muito, a duração é muito curta. Então não é aquela pedra 1 ou a pedra brita que fala que quando ela entra no chão, a durabilidade da estrada é melhor e maior, né? Mais tempo. E essa areia, ela escoa com facilidade. Eu me lembro de mandatos passados, do Bio, do Flávio de Lima, do seu Daniel Pássaro e outros aí, que Guapiara, ela sempre, a gente aqui em Capão sempre questionava que Guapiara, as estradas eram arrumadas com pedra britada. Sim. E isso mostrava uma melhor qualidade da estrada do que nós tínhamos aqui em Capão Bonito. Hoje não é mais com pedra, não? Não é. Esse saibro. É uma areia, vamos dizer, né? A areia o saibro, ele... algumas coisas ele não funciona bem. A durabilidade ela é curta por conta da chuva. A chuva tira com facilidade, né? O Alexandre, existe no Tribunal de Contas, que é o órgão responsável para fiscalizar as contas do município e fiscalizar também a efetividade da gestão, uma avaliação item por item de como está a gestão municipal. O Tribunal de Contas ele vai lá e ele aponta, olha, no ano de 2017 a nota da saúde era essa, a nota da saúde, da educação era essa, do planejamento era essa, tal. Por que o Tribunal de Contas faz isso? Para proporcionar ao cidadão que ele tenha uma informação sobre a qualidade do serviço prestado pelo município. Como é que está a avaliação lá do Tribunal de Contas com relação aos últimos 4 anos aí, a avaliação da gestão lá? Acompanhando agora recentemente, vem de encontro, né? Essa pergunta, eu acompanhei esse levantamento do Tribunal de Contas. Sim. E o município não evoluiu em absolutamente nada. Inclusive regrediu em muita coisa. Sim. Por exemplo, na gestão passada, no qual tanto eles criticam,
A avaliação na saúde, por exemplo, era B+. Certo. E hoje, se eu não me engano, está em C. Certo. Então, regrediu. Porque, para quem não sabe, você tem notas A, muito poucos municípios conseguem. Sim. B+, B, C+, e C. Guapiara está em C? Está em C. C você E isso perdeu. é bem fácil, pode entrar no site e verem, né? Não é uma coisa que eu estou inventando aqui, é só entrar e verem. O site do tribunal. Do tribunal. Ele tem essa avaliação. Né? Então não é uma coisa que eu vim aqui para inventar. Então houve queda de qualidade do serviço. Mas por isso dados apontados pelo próprio Tribunal de Contas. O próprio Tribunal de Contas mostrou que o município não evoluiu e regrediu em algumas situações. E vem de encontro tudo isso que a gente está falando. Né? O nosso prefeito bateu tanto na administração passada, que tinha muito cargo, que a prefeita tinha inchado o município. Ele inchou muito mais de cargo comissionado, funcionário para todo lado. Aí foi até falado agora há pouco das MEIs, etc. Então, assim, ele foi contrário de tudo aquilo que ele pregou na campanha. Certo. Daí o resultado, né? Uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega e a conta está chegando. A conta está caindo. A conta está caindo. Está caindo. Agora... E é triste tudo isso, viu, Marco? Porque a gente tinha uma esperança muito grande em algumas áreas, né? No meu ponto de vista, a principal seria a saúde, porque puxando a sardinha pela área que eu atuei toda a vida, eu vejo que o município sempre tem que começar pela saúde. A educação é importante, claro, outros, sim, mas a saúde é o carro-chefe. Né? E a saúde, a gestão passada era B+, hoje está em C. Quer dizer, então regrediu. Muito grande. Alexandre, você falou que na última entrevista que você deu aqui para nós, redundou num atrito com o pai do prefeito. E é meu amigo, Juquinha. Cansei de assistir jogo de futebol com ele e quero dizer o seguinte, o espaço está aberto aqui, viu, Juquinha? Está aberto para você, está aberto para qualquer assessor do prefeito que queira vir, diferentemente de outros programas que existem aqui, não cobra nada, pode vir aqui. A única coisa é que nós vamos pegar as perguntas que o povo manda e vamos fazer, certo? O que aconteceu da última entrevista que você concedeu aqui para nós com o pai do prefeito lá, o Juquinha? É conhecimento de todos, né? Eu fiz, acho que a última, até então era live, né? Era live, certo. A gente fez uma live e eu mostrei naquela ocasião a minha indignação com o possível fechamento do hospital, coisa que se concretizou. Certo. Então mostra que eu tinha razão no que eu falei lá atrás. Certo. Né? Porque eu tinha a preocupação que até então o hospital não tinha... Você apontou que ia ser fechado o hospital. Como foi, né? Sim. Então a gente eu colocou... Que você chegou aqui e falou, olha, ele vai fechar o hospital. Sim, então. E aí eu cheguei para trabalhar na prefeitura, como tem até vídeo, disseram que eu armei tudo. Como que eu vou armar uma coisa? Eu cheguei para trabalhar, eu cheguei para atender a população. Certo. E nisso ele entrou, tá gravado, e já tá na mão do meu advogado, enfim, já correu o processo. E ele entrou me agredindo verbalmente, falando um monte de besteira, uma coisa que não chamei ele para entrar na minha sala para ele me agredir, acabou em agressão. Claro que defendendo o filho dele, a gente vê que ele é sangue quente também, enfim. Mas houve um erro muito grande aí, porque agressão física. Ele me agrediu fisicamente, jogou uma cadeira em mim. Né? A gravação, até então eu estava com o celular do lado ali, quando eu vi que as coisas iam tomar uma proporção mais grave como tomou, né? Eu comecei a gravar até por uma questão de me defender. Sim. Foi até a hora que ele me deu um tapa no celular, o celular caiu, continuou gravando, mas cabeça para baixo, e aonde que ele me jogou uma cadeira e me feriu a perna. Certo. Então foi uma das fases mais difíceis que eu passei com a minha família. Você vê, eu tenho dois meninos pré-adolescentes que viram aquilo ali, para me tentar corrigir a coisa dentro de casa, minha esposa. Então foi uma coisa muito triste, uma coisa que poderia ser evitada. Eu jamais cheguei na prefeitura e chamei alguém, vem aqui, me agredir. Não, eu cheguei para trabalhar, cheguei para atender como faço até hoje, entendeu? Com respeito com a população, e ele pelos corredores com palavras agressivas. Tá, mas o pai do prefeito tem cargo na prefeitura? Que eu saiba, não. Que eu saiba, mas não. Mas o que ele estava fazendo lá? Diariamente ele está na prefeitura, né? Tá. Até não tira. Que eu saiba, não. Até não tira a razão dele. Se o filho dele é prefeito, é claro que ele vai estar ali ajudando, auxiliando. Mas daí vai parecer que está atendendo o filho. Desde que seja com respeito. Eu estou diariamente na prefeitura, vejo ele lá dentro da prefeitura. Graças a Deus, hoje eu estou mais tranquilo, não me atacaram, pelo menos por enquanto. Agora,
teve um processo por danos morais. Teve. Como é que ficou esse processo? Teve um processo, tá correndo ainda o processo, tá na mão do meu advogado. Mas primeira instância, como é que ficou? Pelo que o meu advogado passou, a primeira instância, o juiz já deu causa ganha para mim. Certo. E tá na mão do meu advogado. Determinou para que ele pague um valor de dano moral? Determinou que ele paga um valor de dano moral e eu não sei se ele vai recorrer ou se ele já recorreu. Qual é o valor da sentença? Se eu não me engano, 10 mil reais. 10 mil reais. Quem é seu advogado? Tiago. Até um abraço pro doutor Tiago. Um abraço pro doutor Tiago Antônio Ferreira, advogado seu. Então, doutor Tiago, manda para mim depois da sentença aí. Provavelmente o pai do prefeito recorreu, mas em primeira instância a justiça já deu. Já deu. E é uma situação. Dano moral, e você entrou, não é pela questão financeira, mas é por uma questão moral mesmo. Com certeza. Pela agressão. Com certeza, viu? Se eu não tomo uma atitude dessa, o município poderia se tornar muito pior. Porque se qualquer coisa que você vai falar, hoje a gente tem que respeitar a democracia. Sim. Cada um tem um jeito de pensar. E eu sempre soube escutar. Tenho muitos companheiros que têm a ligação com o prefeito, que me respeitam e eu respeito eles. Muitos. Tem muitos vereadores que é oposição e mesmo assim a gente se respeita. Agora, se você simplesmente porque você não concordou com o pensamento daquele ou daquele outro, vamos jogar uma cadeira, vamos bater, o que vira o município daí? Vira uma terra sem lei, não é? Então eu tive que me segurar, por quê? Para que não agredisse também, né? Tem uma questão de idade. Ele serve para ser meu pai. Certo. Eu tomei a cadeirada. A hora que eu tomei a cadeirada, os assessores do prefeito todos chegaram ali, separaram e tal. Enfim. Mas é uma coisa que águas passadas passou. Vamos ver que o meu advogado resolve aí. Tá certo. Muito bem. Eu queria volto a dizer que o espaço está aberto para qualquer um da administração municipal que o prefeito queira indicar, se o próprio prefeito quiser vir, se o pai do prefeito, que é meu amigo, já cansei de acompanhar jogo de futebol com ele. Certo? Quer dizer, viu? O espaço está aqui aberto porque aqui nós fazemos jornalismo. E estivemos como vereadores juntos. Foi presidente da Câmara no meu no segundo biênio do primeiro mandato da gente. Era boa com ele? Com certeza, até porque eu concordei a ser vice do filho dele e a nossa relação era normal, razoável, de respeito. Agora, a partir da hora que você começa a pontuar algumas coisas que você não concorda, por exemplo, eu aceitei ser vice não para compactuar com tudo que ele está fazendo. Coisas erradas que ele está fazendo, eu na condição de vice, é uma coisa que eu tinha que alertar. Certo. Coisa que eu fiz. Olha, se você fizer assim, você fez errado. Né? Então a gente percebeu que houve o fechamento das portas, a gente recuou. Né? E essa falta de respeito, fazer o quê? Que aconteceu, a gente fica triste com tudo isso. Não era para ter acontecido. E o Alexandre do Hospital, qual vai ser o comportamento, qual vai ser o caminho dele nessa próxima eleição em outubro? Que partido você está afiliado? Onde é que você vai? Como é que vai ser? Então, eu estou no Partido Progressista ainda, que é meu primeiro partido, primeiro e único partido, né? Certo. Não vou ficar, até o prefeito pegou, né? Vamos dizer assim, tomou o partido, já está na mão. Tá no PP. O prefeito atualmente está no PP, certo. Então, obviamente, eu não vou ficar, a janela é agora em abril. Estou estudando a possibilidade, né? Que de dois partidos. Pensando em ir para onde? Vários partidos me convidaram. Mas há uma grande chance de eu ir para os republicanos ou para o PSB, né? Então a gente está articulando, estamos conversando com as lideranças, estamos conversando com os coordenadores lá, e há essa possibilidade de a gente migrar. Com certeza irei sair do Partido Progressista. Certo. Com dor no coração, porque foi um partido que sempre, desde a época do Guilherme Mussi, né, que abriu as portas para mim e a gente se dava muito bem. Mas infelizmente eu não vou ficar. Então há essa possibilidade de a gente estar migrando para um desses dois partidos aí. E vai ser candidato a quê? A gente está estudando. Hoje a gente é pré-candidato. A prefeito? Pré-candidato a prefeito, eu e o Juninho Sabino, pré-candidato a vice. A gente já está saindo em várias comunidades, a aceitação do povo é muito grande, né? Então estamos conversando, estamos alinhando. Já tem aí um namoro entre você e o Juninho Sabino para que você seja candidato a prefeito e ele eventualmente já estamos entrosados, já estamos conversando, fazendo visita nas comunidades. Somos pré-candidatos, sim. E já temos um apoio muito grande de grandes políticos do passado, né? Não vou citar o nome ainda por enquanto. E boa parte da população também. Então a gente vai deixar o nome da gente à disposição. Isso aí vai se definir com a convenção. Com certeza, mais, né? Com certeza. Mas o nome da gente já está à disposição. Muito bem. Bom, Alexandre, teve alguma coisa que eu esqueci que você queira falar, que as pessoas não devem ter perguntado?
alguma coisa aqui ou não? Eu acredito que foi falado de todos os temas que mais a população tem dúvida, né? Eu só queria mais uma vez dizer que amanhã, com certeza, os fakes da vida, as pessoas mal intencionadas vão usar as redes sociais dizendo que o vice apareceu. Não é isso. Sim. Na verdade, é bom a gente explicar que um vice-prefeito, quando ele é excluído do governo, como foi o meu caso... Vice-prefeito é expectativa é um de cargo, poder. É um cargo de expectativa. Exatamente. É um cargo de expectativa. Se o prefeito não determina as funções para você é A meramente gente, expectativa. Exatamente, a gente fica as mãos meramente atadas. no espectador. E mesmo assim eu frequento até porque a lei orgânica determina isso, e eu tô lá, né? Então, como disse, tenho feito as minhas visitas, tenho feito várias visitas na zona rural, só que eu optei por um determinado tempo para cá de não usar as redes sociais. Então, uma oposição minha, né, de não usar. Então, não tenho usado. Então, as pessoas podem interpretar que eu sumi. Não sumi. Estou à disposição, converso com todo mundo que manda mensagem eu respondo, todo mundo que liga eu respondo. Nunca deixo ninguém sem respostas, né? E é isso, a gente fica com as mãos atadas, por quê? Porque o prefeito fechou completamente as portas. Certo. Então, fica difícil. Vereador ainda é mais fácil, porque vereador, queira ou não queira, tem o poder de caneta. Sim, ele tem poder de voto. Então, a voz do vereador é escutada mais longe. O vice, infelizmente, quando o vice não é respeitado. Sim. Veja bem, a posição do vice é muito importante para o município, desde que o prefeito respeite. Não só use em época de eleição. Muito bem. Nós ouvimos aqui o vice-prefeito de Iguapiara, Alexandre do Hospital. Né? Ele fez várias colocações aqui, que algumas são preocupantes. Volto a dizer, o Expresso Entrevista está aberto para o prefeito, para qualquer assessor do prefeito, para quem quiser vir aqui se manifestar. Até para o pai do prefeito, que eu reitero, é meu amigo, Juquinha, né? E como era amigo do Alexandre, para que não paire mais essa questão que teve aí desse atrito. E volto a dizer, o espaço está aberto, como eu falo para vocês, o Expresso Entrevista não cobra nada de ninguém, nós não cobramos nada, não pedimos dinheiro para falar bem nem para falar mal. Nossa função aqui é jornalística, certo? Se vier alguém aqui rebater tudo aquilo que o Alexandre falou, parabéns para essa outra pessoa e a população que faz o seu julgamento. Alexandre, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu quero fazer um agradecimento público a você, porque você é um dos poucos políticos que aceita falar. Sim. Os microfones do Expresso estão abertos para todo mundo que queira falar. E eu que agradeço, Marco. E você vem, e olha, gente, geralmente vem também o Márcio Roberto, né? Sim. Lá de Iguapiara, né? Então, gente, o espaço aqui está aberto, certo? Seja da oposição, da situação, né? A presidente da Câmara, Nelly Barros, vem também. Sim. Então, tá aberto. Quem quiser vir aqui fazer a colocação, vem, faz. E o jornal está aqui para isso mesmo. Tá bom? A gente agradece. A intenção da gente nunca foi chegar aqui e ficar denigrindo, não é essa a intenção. A gente está aqui para esclarecer as dúvidas que realmente está acontecendo no município. Ninguém vem aqui com mentiras. Sim. E agradecer a você novamente por esse espaço cedido para a gente e estou à disposição. E mandar um abraço a todo o povo lá de Iguapiara, cidades vizinhas, Capão Bonito, e deixar aí à disposição de todo mundo. Aqui a gente tem uma coisa muito gostosa, né? Porque Iguapiara, Capão, Ribeirão é uma só, né? É uma só. Então, um abraço a todos aqueles que nos acompanham no Expresso Entrevista, as pessoas de Iguapiara, de Ribeirão Grande, de Capão Bonito, de Buri, das cidades aqui do entorno. E obrigado, Alexandre, por ter vindo dar aqui os esclarecimentos, certo? Um abraço a todos, pessoal, uma boa noite, fiquem com Deus.